Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Yau Yausha, os mandamentos. Ok pessoal? Hoje eu trouxe para vocês o livro de Al-Hana, né? Al-Hana 7, sobre Yausha ter ido nas festas, né, do seu pai, né, nas comemorações, na ordenança de uma das festas que o Altíssimo ordenou ao seu povo que celebrasse, né? A festa dos tabernáculos. Eu ouvi aí um pregador, né, da denominação, de uma certa denominação, dizer que Yausha, né, onde se refere a Jesus, foi forçado a ir à festa dos tabernáculos. Eu achei um absurdo, né? As religiões, as denominações querem afastar Yausha da origem dele, né? Da origem judaica, de Yalda. A, a origem judaica não é apenas uma religião, né? É uma nação, é um povo, é uma tribo, né? Não é apenas uma religião. Yausha fazia parte daquilo. E toda a origem, né, das escrituras vem de Yalda, vem de Al-Shalim, vem de Israel. Então, eu sinto que querem distanciar o filho do pai da sua origem, né? Yausha era um cidadão, de Yalda, né, da Judéia. Ele era um verdadeiro cidadão de Judá, né, da tribo de Judá. Então, o pessoal quer separar, né, o filho do pai e do seu povo de origem, que é o povo de Israel, né? Yausha nasceu da tribo, né? Da tribo ali de David, né? Hoje eu não me recordo se David é de Judá, de Alda. Então, eu sei que ele era do povo, né? Povo hebreu. E toda a origem, né? O povo escolhido pelo Altíssimo foi o povo hebreu para cumprir seus mandamentos, estatutos e juízos, né? Se referindo até às festas. Então não cabe na minha cabeça que Yausha foi forçado, né? Como eu ouvi, por um líder, que ele foi forçado a ir às festas, né, do seu próprio pai, que o seu pai estabeleceu na terra para a comemoração, né, dos seus mandamentos. Eu trouxe o livro de Al-Hana, que muitos também negam, né, esse livro, né? Eu não posso negar o livro de Al-Hana, porque os 4 livros dos evangelhos, um testemunha o outro, né? Um faz referência ao outro. Então, eu não posso. Pode ter algumas contradições, né? Algumas coisas contraditórias, mas não são todas, porque os livros dos evangelhos foi um relato por testemunhas, alguém que esteve no fato, ou que presenciou, ou ouviu de alguém que presenciou, né? Então eu não posso ficar contra o livro de Al-Hana. Então eu trouxe para vocês aqui o livro de João na versão Yausha, Yausha, né? Eu gosto muito de ler essa versão onde tem os nomes sagrados. Ok, pessoal? Então vamos ler junto aqui o livro de Al-Hana 7, João, o Evangelho, conhecido pelas denominações como João. Depois disso, andava Yausha pela Galileia. Não queria andar pela Yalda, quer dizer, pela Judéia, porque os Yaldim procuravam matá-lo, quer dizer, o seu povo tentava matar seus irmãos, aquele que era da sua própria nação, né? Porque Yausha, ele veio anunciar a Torá verdadeira do seu pai, não a Torá hipócrita, né? Não a Torá distorcida, né? E os religiosos seguiam essa Torá, mas não viviam na injustiça, viviam pregando ela para seu próprio benefício, como nos dias de hoje, né?
onde tem as religiões, né? As pessoas que procuram usar o nome do Altíssimo e do Filho amado, do nosso irmão, para buscar seus próprios benefícios, e o povo que se lasque, né? Estava próximo à festa dos Ialdins, a dos tabernáculos. Disseram a ele, então, seus irmãos: retira-te daqui e vai para Ialda, para que teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando procura ser conhecido. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Quer dizer, seus irmãos não tinham crédito, né, nas suas palavras, no seu anúncio, né, porque eles viviam aquela tradição religiosa, né, uma tradição religiosa. Então, quer dizer, a tradição religiosa é o perigo de tudo, né? Que a pessoa acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado, está sendo falso consigo mesmo e trazendo maldição, que é um dos mandamentos da Torá. Disseram-lhe então Yausha. Disse-lhes então Yausha: ainda não é chegado o meu tempo, mas o seu tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, uma vez que dele testifico que as suas obras são más. Então, eram as obras, né? Os homens viviam a Torá, a Bíblia, né? Pregavam num púlpito, pregavam em altares, falavam de Deus, de Jesus, do Altíssimo, né? E viviam mais obras, né? Viviam em falsidade, em adultério, né? Em cobiça, buscando seus próprios benefícios. Então Yausha veio contra essa Torá hipócrita e falsa. Ele não veio contra a Torá do seu pai e nem contra os decretos dele, né? Que eram as festas, né? Que era a própria 613 leis, que eram leis jurídicas para o seu povo cumprir com regras, né? Aí vamos continuar. Subi vocês à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. Então, não é que ele foi forçado, não queria subir, né? Ele não queria ficar exposto, né, aos homens, porque os homens olhavam ele de canto, olhavam ele com dúvidas, com maus olhos. Então, não era a questão da festa dos judeus, né, que ele era um cidadão judeu, né, de origem judaica, de origem hebraica, dos hebreus, ok? E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele, não publicamente, mas em secreto. Então ele queria estar nessa festa, ele não foi forçado, ele queria, era a festa do pai dele, era um decreto. Quem criou o tabernáculo foi o Altíssimo. Quem mediu os 4 cantos do tabernáculo foi o Altíssimo. Quem falhou foi o homem. Ok, pessoal? Os Ialdins o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Era grande a murmuração a respeito dele entre as multidões. Diziam alguns: ele é bom. Mas outros diziam: não, antes enganaram o povo. Contudo, ninguém falava dele abertamente, por medo dos Ialdim, por medo dos judeus, dos Ialdim, né? E na cabeça dos Ialdim ele estava pregando contra a tradição religiosa que era a Torá. Ele não estava pregando contra a Torá, mas pelo não cumprimento dela de fato e de verdade. Então vamos lá. Então o texto me diz aqui que ele não foi forçado a ir à festa do tabernáculo, e sim ele foi
em secreto, porque havia uma murmuração a respeito dele, né? Então ele não queria criar tumulto, né? Não queria criar discórdia entre o povo Yaldim, né? Então os Yaldim se admiravam dizendo: como sabe estas letras sem ter estudado? Quer dizer, era tradição ter o estudo da teologia, ter estudo da Torá até os dias de hoje, né? Então ele sabia tudo, mesmo sem frequentar as escolas, né, dos religiosos, entendeu? Ele sabia porque ele tinha o espírito, o Ruach Kadosh. E Yahusha respondeu a eles: a minha crença não é minha, mas daquele que me expediu. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Então ele não estava seguindo os seus próprios conceitos, ele não estava seguindo os seus próprios pensamentos, mas ele estava seguindo os pensamentos do Pai, que é a Torá viva, a Torá verdadeira. Se alguém quiser fazer a vontade de Yahweh, há de saber se a crença é dele, ou se eu falo por mim mesmo. Então quer dizer, aqui ele diz que ele não está falando dele mesmo. Se ele não está falando dele mesmo, ele está falando de quem? Do Pai. E qual o pensamento do Pai? Está lá em Êxodo, né? Shemot 20. Esse é o pensamento do meu Pai. Quem fala por si mesmo busca a sua própria honra. Então ele não queria que a honra, não queria veneração, né? Não queria ser idolatrado, né, por ninguém. Ele veio dar o exemplo. Ele veio testemunhar a palavra do Pai, que é a Torá, né, cumprindo e obedecendo. Não como os hipócritas faziam. Os hipócritas, eles liam, mas viviam em quê? Em ganância, né? Eles viviam em adultério, em desonra, em mentiras, em falsidade. Quer dizer, ele desonrava a palavra do Pai, né? E vivia em aparência. Mas o que busca a grandeza daquele que o expediu, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Mas os deu Moshe a Torá? No entanto, nenhum de vocês cumpre a Torá, porque procurais matar-me. Quer dizer, se eles cumprissem a Torá, eles não procuravam matar Yahusha, porque Yahusha, ele veio pela Torá do seu Pai. Ele veio cumprir e obedecer. Ele é a própria Torá viva que desceu do céu. Então o texto me diz que ele não veio falar contra a Torá, pelo contrário, ele veio cumprir, obedecer e mostrar o exemplo para os demais que falavam dessa Torá em falsidade, né? É como hoje a cidade está cheia de violência, né? Está cheia de falsidade, de derrota, né? Eu vou procurar até os Salmos que falam sobre isso. E Davi diz que a cidade está cheia de violência, se eu não me engano é o Salmo 55. A falsidade por todo lado, a mentira, a contendas, né? A divisões. Então respondeu a multidão: tens mal. Quem procura matar-te? O povo achava, né? Estava normal, né? Todo mundo estava, né, espiando ele, falando, fofocando, né? Fazendo um mexerico, né? Mas o povo achava tudo normal, né? Replicou-lhes Yahusha: uma só obra fiz, e todos vocês admiram por causa disto. Moshe ordenou vocês a circuncisão, não que fosse de Moshe, mas dos Abas, e no Shabat circuncidais um homem. Quer dizer, Moshe ordenou a vocês. Não foi Moshe, mas foi o Pai, né? E no Shabat circuncidais um homem. Todo decreto do Pai, o Altíssimo, o Todo-Poderoso,
Criador do céu, da terra e de todo o universo. Um homem que recebe a circuncisão no Shabat, para que a Torá de Moshe não seja violada, como vos indignais contra mim, porque no Shabat tornei o homem inteiramente são. Quer dizer, o Shabat era para o bem, era para restauração, expiação e consagração. Se ele curou um homem inteiramente, então ele estava cumprindo o Shabat. Aleluia. Ele quis dizer isso. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Diziam então alguns dos de Yauxalã: não é este o que procuram matar? E ele está falando abertamente e nada lhe dizem? Será que as autoridades realmente o reconhecem como o ungido? Entretanto, sabemos de onde este é. Mas quando vier o ungido, ninguém saberá de onde ele é. Quer dizer, mais uma vez, o povo o questionava, né? Pela sua aparência, pelo local onde ele nasceu. E isso aconteceu também com os reis, né? O próprio David, José, né? Era o pequeno da casa do seu pai. Davi era um pastor de rebanho, né? Era o último da sua casa. E o Eterno colocou ele como rei, né? Como grande na terra. E o povo não observou, né, essa escrita dos antigos. Mas eu o conheço, porque dele venho e ele me expediu. Procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Contudo, muitos da multidão deram crédito a ele e diziam: será que é um ungido? Quando vier, fará mais sinais do que este tem feito. Os paruxins ouviram a multidão murmurar e estas coisas a respeito dele. E os principais sacerdotes e os paruxim mandaram guardas para o prenderem. Quer dizer, os religiosos já estavam preocupados, né, com ele. Né? Ele estava tomando uma proporção, né, de crédito com o povo, com seu povo, com o povo de Yalda, com os Yaldins. Então é outra questão que a gente vê que não foi os judeus que mataram Yausha, nem os romanos, como eu falei no vídeo anterior, né? Foi por causa da transgressão do seu povo. Transgressão é tudo ao contrário que está escrito nos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não cobice nada de ninguém, né? Isso são leis espirituais. E de repente você tem guardado dentro de você, mas não o reconhecem, né, como transgressão. Mas saiba que é transgressão interior, né? E você tem que se examinar para que a maldição não caia sobre você. Mesmo você estando frequentando uma denominação, algum templo religioso, se você tiver uma dessas más qualidades, né, de cobiçar, de adulterar, de ser falso, então cairá uma maldição sobre você. Hoje temos o cordeiro, né? Entre aspas, o cordeiro, ele foi comparado nas escrituras como cordeiro, porque o cordeiro era aquele animal que servia para ser sacrificado para expiação. Hoje temos Yausha, o Mashiach, o nosso primogênito. Não esqueça, não para ser idolatrado, não para ser venerado, mas sim para seguir o exemplo de obediência, o exemplo de cumprimento dessa Torá, para que cesse a maldição. Então será expiada, né, a tua transgressão e vai ser cessada na sua sinceridade. Então essa hoje significa o sacrifício espiritual em Yausha, o Hamashiach.
Então disse Yalxa: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me expediu. Vocês me buscarão, e não me achareis. E onde eu estou, vocês não podem vir. Disseram os Ialdins uns aos outros, os judeus: para onde irá ele, que não o acharemos? Irá acaso a dispersão entre os gregos e ensinará aos gregos? Quer dizer, ele já estava achando que Yalxa, né, o Ialdin Yalxa, o cidadão Yalxa, iria para outras nações falar do anúncio da Torá verdadeira para os estrangeiros. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E onde eu estou, vocês não podeis vir. No 7º dia, o grande dia da festa, Yalxa pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia, maravilhoso. Foi no dia da festa, dia da consagração, foi no dia da expiação, foi no dia da restauração, no dia da festa dos tabernáculos. Né? É maravilhoso essa palavra, muito maravilhoso. Espero que vocês estejam entendendo, né? Para saber discernir a religião, a tradição, a que o Yalxa quis anunciar, a Torá espiritual. Quem acredita em mim, como diz a Escritura, bom, a Escritura que ele está falando aqui é da Torá. Do seu interior correrão rios de água viva. Quer dizer, se você obedecer essa Torá espiritual, se observar ela dia e noite e se empenhar e se esforçar a seguir ela, do seu interior correrão rios de água viva. Aleluia. Então a Torá não foi anulada, não foi abolida, meu amigo. A Torá foi restaurada no Ruach Kadosh do Mashiach, de Yalxa. Ele ainda é um cidadão de Yalda. Ele ainda vem da origem dos hebreus. Ele é um cidadão. E toda a história, por isso no decorrer dos séculos quiseram acabar com Jerusalém, com Yalxalã, porque seriam destruídos toda a história, tudo aquilo que o Criador formou, e ficaríamos esquecidos dessa herança perpétua que é a Torá, né? Que a arqueologia, né? Toda a história, tudo está na cidade santa, e glorificado e louvado seja por existir Jerusalém. Jerusalém, que na verdade o nome é Yalxalaim, tem que ter o nome do Eterno. É a cidade do Eterno na terra. Ali é o trono do Eterno, onde os homens malignos querem tomar posse, né? Mas não conseguirão. Pensam que vão conseguir, mas não vai. Então alguns no meio do povo, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o ungido. Mas outros replicavam: vem o ungido da Galileia? Não diz a Escritura que o ungido vem da descendência de David, a aldeia de onde era David? Não diz a Escritura que o ungido vem da descendência de Davi, de Belém, de onde era David? Mas realmente ele veio de Belém, né? Está escrito lá que ele veio de Belém. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas foram ter com os principais dos sacerdotes e Parushim, e estes lhes perguntaram: por que não trouxeste? Quer dizer, os Parushim eram os fariseus, eram indignados, eram os líderes religiosos, eram os sacerdotes, aqueles que controlavam a religião. É muito perigoso, né? Você só ouviu um líder, uma religião. Você tem que observar
essas escrituras. Vem o Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemote, Levítico, Vaigra, Números, Bemidbar e Deuteronômio, Devarim. Depois vem os livros dos profetas Josué e Alcha, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel II, Primeiro Reis, Segundo Reis, Crônicas, Esdras, né? Neemias, Nahamiel, Esther, Jó, e chegamos aos livros dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, o grande profeta, Ishaial, Jeremias, né? Irmial e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Yehusha, Joel, Amós, Obadias, Obadial, Jonas, Miqueias, que também tem o nome do Eterno, Micaial, Naum, Napacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que é o Malaquir. Então, devemos observar primeiramente os 5 livros sagrados, né, da Torá, e observando esses livros chegaremos aos livros dos evangelhos, onde esses livros, todos que eu citei, falam do livro dos evangelhos. Por isso que eu creio que Yahshua é o ungido, Yahshua é o Mashiach. O Mashiach que veio há 2000 anos atrás para restaurar a Torá do seu pai, mandamentos, estatutos e juízos. Hoje eu te ordeno, ó Israel. Então, pessoal, vamos continuar a leitura em Yohanan, né? Estava aqui no versículo 45. Eu quero falar para vocês que eu não sou pastor, não sou rabi, não sou mensageiro da Nova Era, não sou padre, eu sou apenas um leitor das Escrituras e sem buscar nenhum tipo de interesse próprio para mim, só assistindo vídeos, né? E compartilhar para vocês o que está escrito de verdade quando você ouve. Não é o que eu não vou dizer para vocês que eu não ouço muitos pregadores, né? Mas eu ouço melhor quando eu estou ouvindo o ruach das Escrituras. É como eu estou lendo e ela está falando para mim, aos meus ouvidos. E quando eu ouço, né, a Torá, né, as Escrituras, ela confronta com a palavra do homem, né, naquilo que ele está lendo. E eu trouxe esse vídeo quando eu ouvi um pregador, né, da denominação dizer que Yahshua foi forçado a ir à festa dos tabernáculos. Então aquilo eu fiquei, que eu já tinha lido anteriormente, que o tabernáculo foi feito pelo pai. Como é que pode o filho ir forçado à festa do pai que ele tanto ama? E para isso que ele veio e para isso que ele morreu, para anunciar a Torá do seu pai. Então aí eu procurei pesquisar sobre Yahshua na festa dos tabernáculos, e o texto não me diz que ele foi forçado. O texto me diz que ele foi cauteloso, né, em chegar na festa, porque havia uma divisão entre os seus irmãos, entre o seu povo, a seu respeito. Então o texto me diz isso e é bem claro naquilo que está me passando. Espero que vocês também me acompanhem nessa leitura e tirem as suas próprias conclusões naquilo que está nos sendo revelado. Vamos lá. Então, os guardas foram ter com os principais dos sacerdotes e Parushim, né, os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não trouxeste? Responderam os guardas, os próprios guardas dos sacerdotes, né, que tinha guarda para os sacerdotes, para os religiosos, seguranças, né, essas coisas.
Nunca homem algum falou assim como este homem. Replicaram-lhe os paruxins. Também vocês foram enganados? Creu nele? Acaso alguma das autoridades ou alguém no meio dos paruxim? Mas esta multidão, que não sabe a Torá, é amaldiçoada. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Yahshua, perguntou-lhes: a nossa Torá, acaso, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Então, eu posso perceber que ele estava usando a própria Torá, né? A Torá, né? Que eles estavam querendo matar em nome da Torá, né? E se tornando maldito, né? Porque ele já não pregava a Torá com falsidade para seus próprios benefícios, querendo julgar um homem pela palavra da Torá, onde um homem temente, cauteloso, Nicodemos, replicou o líder. Um deles, que antes fora ter com Yahshua, perguntou-lhes: a nossa Torá, acaso julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Respondeu-lhe eles: você é também da Galileia, da Galil? Examine e vê que da Galil não surge profeta. Quer dizer, eles estavam tentando matar Yahshua, um dos seus irmãos, um do seu povo, pela sua própria lei, né? Usando a Torá como desculpa, né? Para convencimento do povo. Espero que vocês tenham entendido, né? Com essa leitura, lemos juntos essa palavra e nunca ouça um pregador, né, que quer fazer divisão, né, de Yahshua com o seu povo. Eu estou lendo também até de uma forma histórica, né? A forma histórica, Yahshua fazia parte do povo de Yalda, né? E eles queriam, né, os religiosos, tirar Yahshua do meio deles, como fez os seus irmãos, na época, os antigos, né, na época de José, como fez na época de David, que seus irmãos tinham inveja de David, os irmãos de José também, e esse povo queria tirar Yahshua do meio deles, porque ele anunciava, ele tinha o mesmo roache de José, de David, e dos que realmente seguem essa Torá em sinceridade. É isso que eu quero passar para vocês, o fundamento, a verdadeira razão e o objetivo de Yahshua, o verdadeiro Mashiach. Obrigado por vocês ter ouvido, ter tido a paciência, né, de querer entender o que eu quero passar, o anúncio que eu quero passar, né, nesse canal. Se vocês gostaram do conteúdo, dá aquele like, se inscreva no canal. Eu vou estar aqui postando novos vídeos. Yahshua, os mandamentos. Um abraço a todos e tchau.